Fala, meus amigos, estamos aqui na Cura Fácil, hein? Iniciando e retomando aí nossos vídeos do YouTube. E este vídeo vai para você, paciente que é padrão 3, classe 3 com prognatismo, onde nós iremos aqui hoje apresentar como nós planejamos o seu caso e como nós lidamos ao longo do tempo com essa deformidade. Como aqui na Cura Fácil a gente conseguiu nos transformar em uma clínica de excelência em cirurgia ortognática. Fica conosco que nós vamos aqui agora trazer essas curiosidades e informações para vocês. Eu gostaria de iniciar aqui, obviamente, me apresentando. Eu sou Beneval José dos Santos Júnior, cirurgião bucomaxilofacial aqui na Cura Fácil. E de uma forma bem resumida, eu vou apresentar o meu currículo para você que me trouxe para este local onde eu estou aqui falando com vocês sobre cirurgia ortognática. Dentro desta área, eu fiz um fellowship na Bélgica, no Hospital Azemônica, na Antuérpia, em 2016, onde lá a gente ficou imerso em cirurgia ortognática. Hoje eu coordeno o serviço de cirurgia bucomaxilo do Hospital Dr. Alípio Corrêa Neto, na Grande São Paulo, um hospital que atende, em média, 3 milhões de pessoas, onde nós formamos cirurgiões maxilofaciais, onde a gente passa um pouco da nossa experiência para essas pessoas. Tenho mestrado em dor orofacial e disfunção temporomandibular e sou especialista, obviamente, em cirurgia bucomaxilofacial, além de ser cirurgião aqui na Clínica Cura Fácil. Aqui um pouquinho do serviço, onde a gente pôde ter essa experiência internacional, uma experiência maravilhosa, onde nos deu uma bagagem importante para estar falando aqui com vocês sobre cirurgia ortognática. Vamos lá! Aqui é minha equipe, sozinho a gente não consegue chegar onde chegamos, tá? Então a equipe que está aqui por trás, inclusive estamos aqui com o nosso cameraman Daniel, fazendo este vídeo conosco, tá? Então, sozinho a gente não consegue cuidar de você da melhor forma possível. Então, graças a Deus, criamos uma equipe especializada na área e que consegue lhe dar suporte no seu tratamento. Tanto para você que passou em consulta hoje com a gente, tanto para você que está aí buscando informações sobre cirurgia ortognática. Estamos em diversas redes sociais no Instagram, Cura Fácil, Ortognática Sem Segredos, as redes particulares, né, Beneval e Bucomaxilo Beneval Júnior, e fiquem à vontade para nos seguir, que lá nós vamos também destilando conteúdo sobre este tema. Iniciando agora um pouquinho a fundo sobre a cirurgia ortognática, eu queria falar para você quais são os nossos objetivos finais, aonde a gente quer chegar para a solução do seu caso. Eu preciso dos seus dentes bem perpendiculares ao nosso campo de visão. Isso é um fator estético importantíssimo. E ao longo da nossa trajetória, este marcador nos remete a resultados muito mais estéticos e belos e funcionais. Uma linha de sorriso, como vocês podem ver aqui nesta figura, acompanhando o contorno do lábio inferior, tá? A posição antero-posterior dos incisivos, ele tem que estar em harmonia com os lábios. E quando a gente fala de dente, poxa, doutor, você está falando de dente, mas eu vou operar o maxilar. Mas quem está inserido no seu maxilar são os seus dentes. E é ele que vai dar toda a arquitetura estética no final do seu resultado. Simetria, a gente tem que ter simetria entre os dois lados do rosto. E, obviamente, uma exposição de dente adequada. Então esses são os objetivos, os marcadores que vão nos levar a um posicionamento esquelético dentro dos padrões que nós desejamos. Então vamos lá. Aqui um caso exemplificando aí os nossos conceitos, como vocês podem ver. Então a gente consegue ver como os dentes estão bem retos. Esse é o objetivo que você precisa buscar. Esse é o objetivo que nós vamos lidar. Esses objetivos são alcançados desde a fase ortodôntica. Então, ó, o contorno bem bonito. Aqui você pode ver o pré-operatório e o pós-operatório, onde a gente consegue ver esse contorno, os incisivos bem perpendiculares ao nosso campo de visão. Isso dá amplitude no sorriso e estética no final do resultado. Então essa é uma paciente que tem uma simetria mandibular, onde vocês podem ver aí, ó, o nosso sorriso, o antes e o depois. Exposição praticamente de toda a coroa clínica. Incisivos acompanhando o contorno do lábio inferior e a posição dos incisivos também em harmonia com este lábio. Isso vai nos dar
estética e, obviamente, também nós precisamos buscar o quarto passo, que é a nossa simetria. Como vocês podem ver aqui, onde você percebe uma simetria bem adequada aí deste caso em questão. Então, pessoal, esses são conceitos importantes que nós buscamos no resultado da cirurgia ortognática. Então, dentes perpendiculares ao nosso campo de visão, a luz bate no dente, fica bem perpendicular, e essa refração da luz, quando volta da estética, da amplitude, são detalhes que muitas vezes a gente não percebe, mas que com muito detalhe ao longo da nossa experiência a gente conseguiu perceber. Este resultado traz resultados mais belos e, consequentemente, uma face mais harmônica, mais bela. Então, vocês podem ver aqui nessa figura o antes e o depois, com uma devolução estética importante e funcional. Isso vem das nossas famosas pessoas belas, consideradas belas pela nossa sociedade. Todas elas possuem incisivos bem perpendiculares ao nosso campo de visão, elas têm simetria, o sorriso acompanhando o lábio inferior, e isso obviamente dá um perfil, como vocês podem ver nessas fotos, um perfil bem harmônico e estético. Essa é a nossa meta, ou seja, em todo paciente de cirurgia ortognática a gente busca essa meta. Espero que estejam gostando, fique até o final, que nós vamos apresentar um caso interessante do início ao fim para que você possa ver como você pode ter resultados satisfatórios aqui conosco na Cura Fácil. Então esse é o caso. No momento que você chega para nós, é uma documentação dessa que a gente solicita para vocês, uma documentação ortodôntica, onde a gente observa a oclusão, a mordida, e a mordida nos indica o problema, e a sua face, ela vai indicar como nós vamos resolver o problema, que é a mordida, ok? Então essa paciente chegou para nós se queixando que o queixo era muito grande, que ela tinha um perfil não muito agradável, um nariz caído, um aspecto envelhecido. E, obviamente, diante dessas queixas e diante daquela oclusão que vocês viram no slide anterior, nós resolvemos tratar. Então, exames de imagem são avaliados, aqui um raio-x panorâmico. Radiografias em perfil também são solicitadas, a partir de tomografias. E a equipe senta numa reunião clínica para planejar o seu caso. Então, neste caso, a gente pode ver aqui já a paciente numa visão frontal, antes da cirurgia. Fotos, nesse momento do planejamento, elas são executadas visando, obviamente, extrair da face informações clínicas que vão nortear todas aquelas regras, aquelas metas que vocês viram no início do vídeo. Sorriso, que é o nosso marcador, o nosso direcionador de todo o planejamento cirúrgico. Fotos em 3/4, em perfil, são feitas sorrindo, com lábios relaxados, em repouso. E nós vamos, obviamente, vendo regiões da face que nos dizem, nós precisamos corrigir essas regiões. Então a gente percebe o nariz caído, o terço superior da face sem muita projeção, o queixo um pouco para frente, né? Então tudo isso nós anotamos nas fichas clínicas e isso vai nos nortear no nosso planejamento. Aqui a oclusão após o tratamento ortodôntico para a cirurgia, onde colocamos muitas vezes ganchos que vão nos nortear e nos ajudar no transoperatório durante a cirurgia. E aí nós vamos para o planejamento. Então, diversos passos no digital 2D são realizados visando mensurar informações importantes para lhe dar o melhor resultado estético. Então, a gente avalia o sorriso, faz medições de linha média, medições de tamanho de dente. Então, tudo isso é milimetricamente mensurado para que, na medida que a gente tira essas informações, nós vamos para um ambiente virtual e nesse ambiente virtual no computador, nós vamos modificando o seu maxilar em diversas direções, visando
corrigir ou melhorar aquele resultado estético. Então vocês podem ver aqui nessa visão, estamos dentro de um software de computador fazendo a medição de acordo com a necessidade de cada caso. Então percebam que neste caso ela tem um sorriso torto e nós conseguimos mexer e brincar no ambiente virtual 3D e realizar as movimentações cirúrgicas que são necessárias. Então, medições são realizadas de um lado, de outro, do sorriso, e todas essas informações são milimetricamente calculadas e mensuradas, visando, obviamente, lhe dar o melhor resultado. Então, pessoal, esta forma sistemática de planejar que nós estamos executando ao longo deste tempo, vem nos dando, obviamente, mais taxa de sucesso nos nossos casos. Então, na visão em perfil, também realizamos mensurações, tá? E isso vai nortear o nosso planejamento. Então, aqui está o caso em questão, onde nós, no ambiente virtual, realizamos toda a nossa simulação. Então, percebam que a tecnologia aqui na CuraFace nos dá, obviamente, ferramentas interessantes para que possamos, antes de te operar, saber o que vai acontecer na cirurgia. Então, no ambiente virtual, a gente avança os maxilares, percebam como o perfil vai modificando na medida que nós vamos movimentando os maxilares, e obviamente isso vai nos dando um melhor resultado estético. Então, como vocês podem ver aqui, tudo isso foi modificado para, no pós-operatório, nós consigamos, obviamente, ver o que é que nós conseguimos de resultado. Então aqui é o antes no virtual, aqui é o depois do resultado final da nossa paciente. Então a gente consegue até mensurar essa modificação de perfil e, consequentemente, avaliar o nosso resultado. Então aqui ela antes, pós 30 dias, discreto edema, como vocês podem ver. Ela aqui com 60 dias, já com uma regressão importante, a gente já consegue mensurar e ver o resultado estético muito satisfatório. Ela aqui com 80 dias de pós-operatório, então os tecidos moles vão se acomodando, vão se configurando numa dinâmica muito mais próxima do resultado final. Então, temos que ter paciência nesse momento pós-operatório, porque o resultado ele virá ao longo do tempo. Aqui com 80 dias, e aqui nós podemos ver o resultado final do nosso caso, né? Um resultado extremamente estético, baseado em tudo que a gente planejou lá no início, de todas aquelas medidas. Precisamos ser detalhistas quando nós vamos cuidar de um paciente que vai para a cirurgia ortognática. Pessoal, nós estamos cuidando da sua face. A sua face é o cartão de visita. Então, a riqueza de detalhes, a riqueza de informações que nós vamos extraindo ao longo do tempo são extremamente importantes para o resultado final. Então, ela no repouso, antes e depois. Então aqui nós temos, lá na fase da esquerda para a direita, lá na fase ortodôntica, pós-ortodontia e o resultado do sorriso final. Olha esta transformação. Então, um paciente classe 3, que foi devidamente planejado pela nossa equipe e, consequentemente, nós conseguimos um resultado extremamente satisfatório. Então, é isso que aqui, na nossa clínica, nós queremos trazer para vocês este tipo de resultado. Então, em diversas visões, nós conseguimos mensurar e avaliar o que a cirurgia ortognática corretamente planejada pode, obviamente, devolver para os nossos pacientes. A oclusão antes da ortodontia, na ortodontia e o caso finalizado, já sem aparelho.
em 3/4. Lado direito e lado esquerdo. E agora, pessoal, olha que legal, né? O resultado final aí da nossa paciente, extremamente feliz. E é isso que a gente quer trazer para você aqui no nosso resultado. Esse é o vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam no canal, que nós estamos iniciando esse movimento e muitos mais vídeos, obviamente, vão ser postados aqui. Um grande abraço e até a próxima. Excelente. Vamos aqui.